Você sabia que o mountain bike, como conhecemos hoje, poderia não ter existido se não fosse um garoto chamado Gary Fisher? Sim, ele transformou as bicicletas e o ciclismo. Mas calma, a história é bem mais louca do que parece. Vamos voltar lá para os anos 60 e descobrir como isso começou. Gary Fisher começou a sua jornada nas duas rodas bem cedo. Aos 12 anos de idade, em 1963, ele já participava de competições, e não eram corridas comuns não. Estamos falando de road bike e ciclocross, que ele também descobriu e começou a competir em 64, só que naquela época mountain bike ainda não existia, e adivinhem, ele ia mudar isso. No final da década de 60, Gary foi suspenso das competições por algo inusitado, o cabelo longo. Sim, era a era dos hippies e Gary estava no meio disso tudo. Mas ele não deixou o ciclismo de lado, bem pelo contrário, essa pausa o levou a posteriormente explorar algo que ainda estava por ser inventado, o mountain bike. Em meados dos anos 70, Gary Fisher começou a desbravar as trilhas do Monte Tamalpais, na Califórnia, junto com Charlie Kelly, Tom Ritchie e outros amigos. Esses caras foram pioneiros em pegar aquelas bikes velhas de estrada e modificá-las para transformá-las em máquinas de descidas, e essas bikes modificadas acabaram ficando conhecidas como clunkers. Eles se reuniam para correr em estradas de terra em eventos organizados por eles mesmos, e essas corridas acabaram ficando conhecidas como Repack Race, porque ao final de toda a corrida nem graxa nos cubos tinha mais e eles precisavam repor isso. Há relatos de que aconteceram pouco mais de 20 Repack Races entre 1976 e 1979. Nessas corridas malucas, as bikes não aguentavam, os freios derretiam e Gary e seus amigos começaram a modificar mais e mais essas bikes, criando algo totalmente novo. E foi assim que as primeiras mountain bikes surgiram, mas Gary Fisher não parou por aí. Em 1979, Gary Fisher, ao lado de seu amigo Charlie Kelly, fundou a Mountain Bikes, a primeira empresa dedicada à fabricação de bicicletas para mountain bike. E enquanto Fisher e Kelly eram responsáveis por montar, promover e vender as bikes, Jeffrey Richman e Tom Ritchie eram quem construíam os quadros. E há relatos de que naquele primeiro ano, cerca de 160 mountain bikes foram feitas e vendidas pela empresa Mountain Bikes. Por volta de 1980, Gary Fisher criou o termo guidão Bull Moose, que é o que conhecemos hoje por guidão integrado, mas naquela época tinha um design bem diferente, mas com a mesma função de integrar a mesa ao guidão. E em 1983, a Mountain Bikes lançou a primeira bike de produção com o freio sob chainstay. E Fisher também passou a desenvolver chainstays mais curtos e tubos do selim com angulação mais vertical, contribuindo para a mudança da geometria das bikes de MTB. Mas como um gênio nunca cansa de inventar, nessa época Fisher também desenvolveu e nomeou o conceito de garfo unicral, onde os tubos do garfo se unem diretamente ao quadro, aumentando a resistência e diminuindo o peso. Mas ainda em 83 o grupo da Mountain Bike se dissolveu e Fisher seguiu sozinho seu caminho, passando o nome da empresa para Gary Fisher Mountain Bikes. Poucos anos depois, em 1988, Gary Fisher lançou a Fisher CR7 com um quadro que unia alumínio e cromomolibdênio, um material que passou a ser muito presente em muitos modelos em vários anos. E adivinhem de que marca era a primeira bicicleta de mountain bike de produção, com um garfo de suspensão dianteira RockShox e geometria pronta para suspensão? Exatamente, Fisher. E não pense que Gary Fisher foi apenas um inventor no mundo das bikes. Ele também foi um dos principais responsáveis por popularizar o mountain bike ao redor do mundo, não apenas com suas bikes, mas também com os eventos que ele ajudou a criar. Lá pela época de 1983, Gary Fisher foi um dos membros fundadores do NORBA, National
National Off-Road Bicycle Association, que era uma entidade americana que organizava campeonatos nacionais, regulamentando e criando padrões de corridas de cross-country e downhill, o que contribuiu e muito para popularizar o mountain bike. Inclusive, entre os anos de 1987 e 1990, o Norba organizou campeonatos mundiais que, infelizmente, não foram reconhecidos pela UCI, que a partir da década de 90 passou a assumir o controle dos campeonatos de MTB a nível global. E você sabia que em 1993 a Gary Fisher foi comprada pela Trek? É, isso mesmo. A marca passou a ser subsidiária, mas Gary Fisher continuou trabalhando firme no desenvolvimento de novos modelos. E claro, sempre pensando em inovações. E uma dessas ideias revolucionárias foi algo que mudaria o mountain bike para sempre: as rodas de 29 polegadas. Sim, as famosas rodas 29. No final dos anos 90, ninguém imaginava que essas rodas iriam tomar o lugar das lendárias 26 e se tornar um padrão de mercado. Mas sabe quem imaginava? Gary Fisher. O cara estava à frente do tempo. E olha só, em 1998, 99, Gary já estava desenvolvendo o projeto de uma mountain bike com aro 29, chamada na época de 29er ou 29R, como a gente conhece aqui. Com a ajuda do construtor de quadros Steve Pott, em 1999 e 2000 surgiu a primeira Gary Fisher com rodas de 29 polegadas. O nome 29er Nano Raptor, apelidada carinhosamente de T-Tire. Gary Fisher fez vários testes comparando as rodas 29 com as tradicionais 26, mantendo tudo igualzinho na bike, mudando só o tamanho das rodas. E o resultado, a bike com rodas 29 foi de 2 a 3% mais rápida. Pode parecer pouco, mas foi o suficiente para Fisher decidir que estava no caminho certo. Agora, olha que interessante, embora Gary Fisher tenha popularizado a 29R, ele mesmo disse que o crédito da primeira mountain bike 29 pertence a Wes Williams, que já havia feito uma antes dele. Mas foi Gary Fisher quem trouxe toda essa fama e colocou as 29Rs no mapa. Mas acredite se quiser, até as rodas 29 se popularizarem foi uma longa e difícil jornada. Até a UCI tinha uma regra que proibia qualquer roda diferente de aro 26 em competições. Dá pra acreditar? Gary Fisher foi até lá, conversou pessoalmente e logo depois essa regra caiu. Ainda bem, né? Hoje, Gary Fisher é conhecido como o pai do mountain bike. As suas ideias, inovações e paixão pelo esporte transformaram o mountain bike em um fenômeno global. Se não fosse ele e a Trek batalhando para a roda 29 brilhar, talvez hoje nem teríamos essa realidade. Gary Fisher não é só um nome, é uma lenda, um dos principais responsáveis por criar e popularizar o mountain bike. E olha, com tanto feito incrível, dá até para dizer que um vídeo só é pequeno para contar toda essa história. Espero que você tenha aprendido algo novo, curiosidades novas ou que pelo menos tenha se divertido assistindo esse vídeo. Obrigado por estar aqui comigo hoje e até o próximo vídeo.